a Hora H, um evento que aconteceu em São Paulo, com o Joel J. E eu vim aqui compartilhar um pouco das minhas notas. As minhas notas são muitas, o meu caderninho ficou lotado, mas eu trouxe aqui os principais insights para que possa, de alguma forma, servir para você que está aí do outro lado me assistindo, me ouvindo, e que possa colocar em prática também algum dos pontos aqui que eu vou trazer. Primeira coisa, então, falando um pouquinho do evento, as minhas notas, e depois a gente vai fazer uma troca, vai conversar um pouquinho. O evento foi 2 dias em São Paulo, foi no formato imersivo, o foco era alta performance, e aí quando a gente fala em alta performance, talvez a gente se pergunte, né, tá, mas alta performance para o quê? Quando a gente fala de alta performance, a gente consegue correlacionar a N áreas da nossa vida. Se eu quero melhorar financeiramente, alta performance vai me ajudar. Se eu quero melhorar no meu relacionamento, alta performance vai me ajudar. Então, a qualquer uma das áreas da vida que eu coloque alta performance, eu vou coletar melhorias, eu vou ter melhorias. Oi, Tamis, bem-vinda. Foi um formato um pouco diferente esse evento, e eu gostei bastante, porque eu sou acostumada em eventos, esses de grande porte, que a gente entra em várias palestras acontecendo, e aí a gente se perde um pouco na hora que sai com aquelas informações. Muita coisa, né, é muito difícil colocar em prática. E lá as coisas tinham conexão. Então, cada tema conectava um com o outro, e a gente aprender uma técnica com ele que a gente, de fato, sai de lá com o nosso planejamento montado e eu vou compartilhar aqui com vocês um pouquinho de como funciona essa técnica. A primeira grande virada de chave para mim aconteceu logo na entrada, quando a Lalas, que é a esposa do Joel, ela trouxe que ela não acredita numa vida equilibrada, que a vida equilibrada ela não existe, que ela acredita numa vida equalizada. E para mim isso fez tanto sentido, porque o que ela disse? Pensa num rádio, um rádio analógico, que para te acertar a estação, tem um dia que é um pouquinho mais para cá, no outro dia é um pouquinho mais para lá, e é a mesma rádio que a gente ouve. Porém, cada dia ela tá um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. E assim é a nossa vida. É muito difícil a gente equilibrar todos os pratinhos de forma equilibrada. Então, é a vida. Ora, a gente está dando mais atenção para o trabalho, porque aquilo é a nossa prioridade, é mais importante. Ora, é a família, ora, é a saúde. A gente não pode esquecer de nenhum deles. Mas é natural a gente, em alguns momentos, ter que puxar um pouquinho para cá, para dar conta de alguma entrega, de algo que é muito importante para a gente. E aí, claro, sempre conectando muito com o para quê, né? Para que estou fazendo isso? Para que eu quero essa dedicação toda? Qual é o objetivo? O que eu vou ganhar com isso? E para mim, assim, fez muito sentido. Hoje pela manhã ainda eu fiz um story falando sobre isso, porque ontem eu escolhi, né, jantar na casa de uma amiga, e aí já fazendo uma correlação de como a comida, como a bebida, ela impacta na nossa performance. Eu não conseguia acordar no meu horário, fazer minha atividade física, né? Já acordei meio atribulada ali, mas foi uma escolha que eu fiz. E logo que eu cheguei em casa, eu já imaginei, se amanhã não vai fluir do jeito que eu preciso que flua. Ok, vamos em frente, na hora que der, starta e recomeça, né? Tanto que eu fiz a minha rotina de check-in ao meio-dia. E tá tudo bem, a gente conhece o caminho de volta, isso que é importante. Seguindo aqui, né? Deixa eu só fazer um parênteses. Tamis, eu combinei com a Paty que eu vou falar tudo e depois a gente faz a troca. Outra coisa que ele trouxe é que o ambiente determina o resultado. E como ele é atleta, né, o JJ ele vem dessa questão do esporte, ele traz alguns exemplos do próprio esporte, da natação, o quanto que isso influencia na vida. Então, ele traz muito para que a gente pense onde que a gente quer estar, com que pessoas que a gente quer estar, porque isso, de alguma forma, vai impactar nos nossos resultados. Então, pensar muito bem assim, o que eu quero para o meu ano, para a minha vida, e a quem que eu vou me associar. Quem são as pessoas que vão me elevar e não me tolir. Né? Ele até deu um exemplo assim de que algumas pessoas, às vezes, tu tá lá focada no teu projeto, tá trabalhando horrores, e aí vem alguém e te diz assim, você tá trabalhando demais. Provavelmente essa pessoa, ela não entrega tanto quanto você entrega, e por isso que ela fala isso, né? Então, é refletir sobre que pessoas que a gente quer ao nosso lado. E aí ele traz essa frase dele, ele fala assim que ele é o cara das frases, né? E realmente ele tem umas frases de impacto assim muito forte. E aí eu trouxe essa assim para que a gente pudesse pensar, que é
pense como quiser, faça o que quiser, mas não culpe ninguém por seus resultados. Tipo, você pode achar o que você quiser de mim, mas o meu resultado vai dizer quem eu sou, né? Então, a gente focar muito nisso, na entrega que a gente precisa fazer, no resultado que a gente quer atingir. E até linkado a isso, hoje eu estava assistindo não foi lá do Hora H, mas hoje eu estava assistindo uma aula dele, e ele estava falando de pico de performance, que o que acontece? Que a gente tem picos de performance durante o dia, né? Não é uma linha reta, por mais que eu faça todas as minhas rotinas produtivas, energéticas, e enfim, eu vou ter picos, hora eu vou estar mais, outra menos performática. E quando eu identificar aquele pico de performance no meu dia, é importante que a gente dê aquela pausa, que horas são, o que eu estou fazendo, onde que eu cheguei com esse resultado, né? E como que eu fiz isso? E aí a gente vai entendendo como que a gente performa melhor. E ele faz essa associação, né, ao atleta. Por que o atleta fica tão bom? Porque ele sabe exatamente quais são os milésimos de segundos que fazem a diferença para ele ter um melhor tempo, ou para ele chegar, para ele ser um vencedor. Então, que a gente conheça como que a gente performa. É melhor de manhã, melhor de tarde? Qual é o tipo de cliente? Como é que é isso no meu dia a dia? E como é que a gente descobre isso? Anotando, registrando, no final da semana, no final do mês, a gente consegue ter um balanço ali e entender como é que foi a nossa performance. E focar ali naquele hackzinho que a gente já entendeu que aquilo ali funciona. E aí, como eu comentei com vocês, de sair de lá com o planejamento pronto, gente, isso para mim foi a sacada e eu queria muito que vocês levassem isso para a vida, porque para mim fez uma diferença tão grande. Quando a gente chegou, ele sugeriu que a gente dividisse o nosso caderno, era um bloquinho, né? A gente dividisse o nosso caderno no meio, né, em duas partes. O lado esquerdo, tal qual é o nosso cérebro, é o lado racional, é o lado realista, é o lado matemático. Então, todas as nossas anotações do evento ficariam nesse lado. Ah, uma frase legal que eu vi, um slide que eu quero copiar, e todos os insights que a gente tiver é no lado direito. O lado direito do cérebro, ele é o abstrato, ele é o impulsivo, ele não é linear, ele te faz pensar fora da caixa. E se tu levar essa forma de estudar, de assistir tuas palestras, nesse formato, quando termina, você já tem um plano de ação pronto. É claro que tem muita coisa ali que você vai precisar depois priorizar, ver o que faz sentido, ver o que não faz, mas assim, ó, experimentem, porque para mim foi mágico. O dia que, no domingo à noite, cheguei no hotel, eu só peguei tudo que estava do lado direito e fiz uma grande lista e entendi. Disse, olha, tudo isso aqui são insights que eu tenho, agora eu preciso organizar isso aqui na linha do tempo, ver o que encaixa agora, o que encaixa mais para frente. E aí a gente começa a ter o direcionamento daquilo que a gente quer fazer e vai e se propõe a fazer e faz e acontece. Então, essa é uma dica assim que para mim fez muito sentido e eu queria que vocês experimentassem, porque realmente assim foi muito mágico estudar dessa forma. E desde então, desde o final de semana, comecei as aulas com ele, já adotei essa mesma metodologia e é muito positivo assim o resultado que eu já estou percebendo. E ele traz também que o sucesso de todo e qualquer profissional, obrigada, Thames, está muito relacionada à rotina, e que um profissional sem rotina é um profissional sem sucesso. E aí ele traz alguns exemplos dele, né? Ele ficou energética com 2 acentos, né? Ele trouxe as rotinas dele para que a gente pudesse se inspirar, e não é copiar, né, gente? É a gente entender o que faz sentido para nós e aplicar dentro da nossa realidade. Então, ele traz as 5 rotinas principais que todo ser humano deveria, de alguma forma, pensar que elas acontecessem, né? Eu trouxe aqui os slides dos exemplos dele. A rotina energética. Então, o que eu faço para me dar energia? Ali, né, gente? Top de linha, número 1, exercício físico. Não tem como. A gente sabe o quanto o exercício físico melhora a nossa performance em N aspectos. Ele é adepto ao banho gelado, algo que para mim não dá, né? Mas ele recomenda usar a questão das afirmações de poder. Então, a gente vê pessoas de sucesso falando muito sobre isso e tem uma grande parte aí das pessoas que tem uma certa resistência. Então, ele convidou a gente a experimentar isso.
Aí ele traz a importância da meditação, água, café, e ele traz também o tempo de conexão ali com os filhos dele no início da manhã, para que ele tenha energia. E aí ele fala, né, o meu primeiro compromisso é comigo mesmo. A segunda rotina que ele traz é a rotina produtiva, né, que eu brinco, é muito do que eu falo aqui, né, que é anotar metas, e assim, essa parte de anotar metas pode parecer besteira, mas, gente, tem uma diferença absurda quando a gente se propõe a anotar e depois fazer check-in e check-out. A gente que comprou o ingresso Gold ganhou o planner dele. E o planner dele, assim, é bem extenso. Mas ele te puxa de um jeito que faz você querer preencher aquilo, querer dar check nas coisas, porque você tem reflexões para fazer, você tem o teu para quê ali o tempo todo te provocando. Então, adotar faz com que a gente chegue lá, né? Ele acelera o nosso processo de chegar lá e faz com que a gente se mantenha consistente. Então, trabalhar o planejamento usando Pomodoro, a técnica Pomodoro, ela é comprovada que funciona, então deixo a dica aí para vocês. O ambiente organizado faz toda a diferença, evitar interrupções internas, externas, de eletrônicos e afins, né, que a gente possa criar barreiras aí. Concentrar o nosso dia na Big Win, qual é a grande vitória, o que eu se eu tiver uma grande entrega para fazer hoje, o que é? O que eu preciso entregar que vai me dizer assim, uau, Júlia, você arrasou hoje. Então, ter essa big ideia aí, essa big win, grande vitória aí na cabeça. E fazer, daí depois ele diz, né, que ele faz, depois disso, ele faz as reuniões, então, com parceiros e clientes dele. Reforçou sobre a rotina de aprendizado, de a gente ter essa dedicação. Ele contou a dele, que tem a ver, né, com um podcast por dia, ele faz leituras, 2 períodos de 30, ele faz atualização sobre o mercado que ele está inserido, e ainda faz as gravações de podcast, documentários, enfim, documentos, cursos, livros. O fato de eu estar aqui, de eu ter me proposto a fazer essa conversa com vocês, tem a ver sobre isso. Ele falou muito sobre rotina de aprendizado, que quando a gente simplesmente só lê, só anota, só absorve, a gente está muito passivo, e que a gente precisa botar isso para fora, a gente botar isso para o mundo. Isso casa com uma fala do Thiago Brunet, que também fez uma palestra lá, que ele comentou que alguns aprendizados que a gente tem, que se a gente já aprendeu a viver uma boa vida, a gente precisa botar para fora, a gente precisa passar adiante, é a nossa obrigação moral enquanto ser humano. E eu achei isso assim muito significativo. E eu pensei, cara, eu preciso botar para fora. E foi onde eu me propus a estar aqui, fazer essa conversa, gravar, depois subir lá no meu YouTube para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação. A rotina de conexão e a rotina do propósito são as principais rotinas vinculadas à longevidade. Então, se a gente quer ter uma vida longa, a gente precisa ter conexão com os nossos filhos, com os nossos amigos, então a gente precisa ter um tempo na nossa agenda para ligar para as pessoas, se eu não puder encontrar, que eu possa fazer uma ligação, uma videochamada, e criar laços. E a rotina do propósito é estar sempre se perguntando, né, o que eu aprendi hoje, o que deu certo, o que funcionou, está indo ao encontro do que eu acredito de verdade? Se a gente tem essa conexão, essa chama acesa, também vai contribuir aí para essa longevidade. E aqui outra quebra de paradigma, eu sou uma pessoa que tinha, vou contar assim que tinha, que a partir de agora eu não vou ter mais, o hábito de dizer que minha vida está corrida, estou na correria. Não, gente, a vida não está corrida, a vida está do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei, eu estou fazendo minha rotina diária aqui, minha rotina intencional, então eu sei o que eu quero e talvez por isso eu esteja dedicando mais tempo nesse momento para o meu trabalho, ou para os meus estudos, ou para o que quer que seja. E na visão de quem está de fora, pode parecer que isso é uma correria, né? Então, é muito da gente sintonizar ali o radinho, né? Buscar essa equalização para que a gente fique bem, para que a gente fique estável. E aí ele traz também da questão da exposição, o quanto a gente se expor, o quanto eu estar aqui contando sobre o que eu vi no evento, o quanto eu postar eu fazendo uma atividade física, o quanto isso nos ajuda a ser alta performance. Por quê? Porque é como se fosse, a gente fica ali meio que, entre aspas, numa obrigação de, se eu postei aqui a atividade física, agora tem que fazer, né? Tem que fazer amanhã também. Se estou falando sobre alta performance, eu preciso ser alta performance. Eu preciso honrar com o que eu estou falando. Então, a dica que ele deu também é para que a gente se exponha mais, para que a gente fale mais sobre o que a gente faz, que contribua para essa alta performance, porque isso nos ajuda a manter com a performance mais elevada.
Outro aspecto que ele falou sobre o não, o quanto é difícil a gente falar não, e de fato eu vejo nas minhas mentorias o quão desafiador é para as pessoas, e ele disse que a regra de ouro, e eu concordo com ele, se não é o sim óbvio, então é não. E que a gente possa falar não sem ter que estar se justificando, porque às vezes alguém nos pede alguma coisa, a gente até fala o não, mas a gente se justifica. Ah, não, por conta disso, 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 disso. Não, não é não, né? E aí, claro, quando é que eu vou dizer não? Quando não está alinhado com aquilo que eu quero, com os meus objetivos, com aquilo que faz sentido para mim. Então, se não é o sim óbvio, é um não. E esse não, ele precisa ser dito de forma declarada. Falaram muito sobre a intuição, não só ele, o Thiago Brunet, o Piangers, vários dos que tiveram lá, o Caio Carneiro, falaram sobre a intuição, que a gente precisa ouvir a intuição, né? Que esse é o nosso grande diferencial, até comparando com as máquinas aí de inteligência artificial. Mas todos trouxeram também que a intuição ali é uma faca de dois gumes, né? Que a gente precisa estar muito atento ao que está acontecendo, para a gente não se deixar enganar. O Flávio Augusto, ele trouxe essa frase para que a gente refletisse, dizendo que o sucesso é contraintuitivo. Então, não é só eu ouvir minha intuição, eu preciso ouvir minha intuição com muita atenção, porque o sucesso, ele é muito contraintuitivo. Aquilo, às vezes, que você está achando que, pô, é aquilo, estou sentindo, às vezes pode não ser. Ele tem um artigo que ele escreveu na revista Forbes, justamente com esse tema, eu vou compartilhar depois com vocês, assim que a gente terminar aqui, que vale a leitura, vale a reflexão. Para mim, assim, foi muito importante. Teve a contrapartida do Otaviano Costa, que ele falou sobre a carreira dele, a biografia dele, a história dele é linda, gente, eu não conhecia, então vale, assim, quem quiser dar uma fuçadinha. E ele fala muito da intuição, que ele seguiu muito a intuição dele, e ele só chegou onde ele chegou porque ele ouviu o coração. Mas ele disse que era assim, era devassalador, assim, era uma coisa muito forte. Então fica aí para a gente refletir, avaliar e tirar nossas próprias conclusões. Vou compartilhar com vocês o artigo. Tudo isso, né? Para que a gente quer ser alta performance, né? Claro que a alta performance ela nos ajuda, como eu comentei no início ali, em todas as áreas da nossa vida, né? Se eu quero mais dinheiro, eu performo melhor, eu tenho mais dinheiro. Se eu quero melhorar meu relacionamento, eu performo melhor na minha vida pessoal, vou melhorar meu relacionamento. Mas no viés profissional, a alta performance ela está muito ligada ao destaque profissional. E quando a gente fala de destaque profissional, a gente precisa ter sempre essas 5 perguntinhas na ponta da língua. Por que as pessoas te pagam? Pelo que você é pago, né? Como que a gente pode avaliar o nosso próprio desempenho? Como é que eu sei se eu estou dando esse resultado ou não? Qual que é a minha atividade-chave? O que eu faço que vai fazer com que eu atinja os resultados e tenha o destaque profissional que eu quero? Como que é a minha rotina? E o que de fato eu quero? Ele deu o exemplo de que quando ele pediu demissão para empreender, ele sabia que ia ser internet, ele não sabia muito bem como, mas ele sabia que era internet. E aí ele trouxe o exemplo da atividade-chave. Bom, se eu quero ir para a internet, se eu quero dar meus cursos, fazer minhas mentorias, a minha atividade-chave é estar na internet todos os dias. Então, eu preciso me organizar a minha rotina de tal forma que eu esteja com a minha presença nas redes sociais diariamente. Então, é muito legal a gente ter isso aqui no nosso radar e que a gente possa, de fato, pensar sobre isso e ter as respostas que a gente precisa e para a gente avaliar se está fazendo sentido ou não. Você é tão falada meta, né, da importância de ter a meta, vinculou a meta. E o que é a meta, né? A meta é aquilo que a gente precisa fazer. Objetivos são os passos que vão fazer a gente chegar lá naquela meta. E o Caio Carneiro, ele trouxe que eu achei muito, muito legal, que ele disse assim, seja inflexível com o seu destino. Seja inflexível com o seu sonho, mas seja flexível com a maneira. Porque às vezes a gente está lá dando murro, e não está virando, não está acontecendo. E aí, às vezes, a gente desiste do sonho. E, na verdade, não. O que a gente precisa é buscar outras formas de fazer, mas não desistir da meta, não desistir do sonho. Buscar formas diferentes para que nos faça chegar até lá.
deu alguns exemplos sobre como que a gente faz isso. Uma das formas, né, atalhando o caminho, são os processos de mentoria. Outras questões relacionadas, ele trouxe muito, né, de ler livros, de buscar. Às vezes a pessoa estudou um tempão, escreveu um livro, lá tem respostas riquíssimas, então ter acesso, ter repertório sobre como as pessoas fazem para chegar nos seus objetivos, nos ajuda a chegar no nosso, porque a gente pode modelar, a gente pode se espelhar, e isso contribui para que a gente possa ter mais resultado também. Falou muito do pãozinho de padaria, né, que hoje, com a onda das mentorias na internet, tem todo mundo fazendo a mesma coisa, todo mundo fazendo tudo muito igual, e que a gente precisa descobrir o nosso DNA, o que nos torna diferente, para que a gente não seja aquele pãozinho de padaria que a gente encontra em qualquer lugar, que está em qualquer esquina. Não, a gente quer ser diferente, a gente quer ter destaque profissional, e isso vai acontecer colocando ali a nossa característica-chave dentro da execução das nossas atividades. Os 3 Vs, né, que ele fala muito, o Joel J, eu já tinha comprado outros cursos dele, e ele usa muito essa questão dos 3 Vs, que a gente tenha valor, que a gente use a valorização e que a gente tenha visibilidade. E aí ele falou dos crescimentos, né, que a gente precisa estar atento ao nosso crescimento vertical, né, então que eu possa crescer para cima e que eu possa crescer para os lados. Como é que eu cresço para os lados? Através do meu network. O network foi falado por, acho que também 100% dos que passaram pelaquele palco, como sendo o maior incentivador ali, o maior propulsor do destaque profissional, do crescimento e de que possa nos ajudar a atingir os nossos resultados. Então, que a gente pense quem são as 5 pessoas-chave que podem nos ajudar a chegar onde a gente quer chegar, e que a gente mantenha uma rotina de contato com essas pessoas, mas um contato intencional, né? Não um contato interesseiro, que a gente possa ter um contato intencional com essas pessoas para que a gente possa usar essa rede para chegar onde a gente quer chegar. E aí ele comentou que, infelizmente, né, essa é uma verdade, que o mais conhecido vence o melhor. E no mundo que a gente está, tecnológico, de redes sociais, muitas vezes não basta ser, você precisa parecer ser, né? Então, por quê? Porque as pessoas estão comprando cada vez mais a imagem. Então, focar muito no trabalho que a gente entrega para que a gente possa cada vez mais ganhar essa visibilidade, ser reconhecido, pedir o apoio da nossa rede, pedir o apoio dos nossos amigos. A gente sabe o quanto que os amigos podem ajudar nesse processo, né, indicando, compartilhando, às vezes eu brinco, né, uma simples curtida ali da rede social pode fazer toda a diferença para quem está empreendendo. Postei ontem à noite um Reels da frase do Caio Carneiro, que ele fala de que somos como anjos na Terra, só que com uma asa só, que para a gente voar, a gente precisa se associar a alguém, e para mim fez muito sentido. E o que ele quis dizer com essa frase, né? Seja se eu estou numa empresa, se eu estou numa posição de liderança, eu preciso ter pessoas na minha equipe que sejam complementares a mim, para que a minha asinha do outro lado me ajude a voar. Se eu tenho um negócio que eu busque me associar com pessoas que tenham competências complementares às minhas, mas em todos os aspectos, em todos os sentidos, ele e o Flávio Augusto bateram muito na questão dos valores. Não se associe, não busque a outra asa de pessoas que não tenham valores similares aos seus, né? Então, para que a gente possa, sim, buscar se associar, seja tendo equipe ou tendo sócios no nosso negócio, mas que essas pessoas acreditem na mesma coisa que a gente, tenham valores muito parecidos, muito similares com os nossos. Então, essa aí foi a dica de ouro que para mim também fez bastante sentido. Falaram muito das competências para 2024, e aí um ponto que eles trouxeram, o Flávio Augusto trouxe, eu achei genial. O Flávio Augusto é uma pessoa muito tímida, segundo ele, né? Como diz ele, não parece, mas eu sou. Só que nos dias atuais não tem mais espaço para timidez. A comunicação é a competência-chave. Ele nem falou comunicação, ele falou habilidades comunicativas, porque não é só você falar, a gente precisa se expressar bem escrevendo, a gente precisa, né, falar ao vivo, em cores, na internet, nas lives, respondendo comentários, ou escrevendo e-mails, WhatsApps. Então, que a nossa comunicação possa ser cada vez mais impecável,
que a gente tenha habilidade de vendas, que a gente busque vender. E aí o Caio Carneiro também falou, que eu achei bem interessante, que a era de vender o sonho, ela está passando, que agora as pessoas querem entender qual é o trabalho que você vai me entregar para eu chegar no meu sonho. Porque banalizou-se muito, né, com a história daí as redes sociais, está tudo muito fácil, muito acessível, então está meio banalizado aí algumas entregas. Então, as vendas devem levar em consideração também qual é o trabalho que você está levando, entregando para a pessoa atingir aquele objetivo dela, com aquele produto, com aquele serviço que ela está adquirindo. O autodesenvolvimento não tem como, o mundo está muito rápido, então a gente precisa estar buscando, se atualizando, estando a par do que está acontecendo, principalmente no nosso nicho. Ter uma escutativa. A gente fez, gente, um exercício lá de estado de presença que foi genial, achei sensacional. Foi a dona daquela fábrica Flormel, que ela são doces, a Rafa aí vai me dizer se são saudáveis ou não depois, mas com um apelo, né, de ser uma alimentação mais saudável. E a gente provou um bombom em estado pleno de presença. Tipo, aqui agora, fecha os olhos, deixa o bombom derreter na boca. Gente, é outro chocolate. É impressionante o quanto você simplesmente comer, mastigar e fazer uma degustação nesse sentido. E isso é na nossa vida, né? Quantas vezes a gente está com um cliente, está com um colega, está com uma equipe e não está com a escutativa. E ali a gente pode estar perdendo muito. E aí, de novo, né, como é que eu desenvolvo estado de presença, exercício de meditação, e assim a gente consegue desenvolver essa competência. E a associação, né? Então, cada vez mais falando de se associar a pessoas para você ter mais força, para você chegar mais longe. A história ali das duas asas do anjo veio muito dessa fala da associação. O Fábio Augusto, o Caio Carneiro e o Joel J anunciaram, inclusive, lá um novo negócio que eles estão criando, que chama A Trinca, os três juntos, né? E aí trouxeram de novo. Por que a gente está dando muito certo? Valores muito parecidos, a gente pensa muito parecidos e a gente se complementa. Flávio Augusto tem a visão estratégica, Caio Carneiro é o cara da vendas, e o Joel J é o cara da performance. Então, juntaram-se três competências super complementares e estão aí montando um novo negócio. Então, fica aí a dica das competências para 2024, que elas possam servir aí como guia para a gente. E quero agradecer também esse tempo de vocês aqui. Tem muita coisa para passar. Eu peguei o suprassumo do suprassumo do suprassumo para compartilhar aqui com vocês. Espero que, de alguma forma, vocês possam ter alguns insights. E é isso, gente. Agora eu queria trocar uma figurinha aí com vocês que estão aqui, ao vivo, em cores.